Olá, investidor. Nesse vídeo, vou falar sobre o MXRF11, o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores. Nesse vídeo, eu vou apresentar relatórios apresentados aí recentemente, né? Relatório da gestão. É um fundo administrado pelo BTG Pactual, muito consolidado aí na indústria de fundos imobiliários. Vou trazer aqui informações sobre dividendos para ver se o dividendo corresponde realmente à arrecadação, à receita do fundo, ou se pode isso haver uma sinalização de diminuir o pagamento de dividendos. Vou falar sobre a emissão de novas cotas, a 10ª emissão que se consolidou agora recentemente, e você entender se isso é vantagem, se não é. Vou mostrar o gráfico para você ver a valorização, né? Se houve valorização desde o IPO. Então, esse vídeo aqui eu vou trazer aspectos de forma que você vai compreender esse fundo imobiliário na sua íntegra, de forma completa. Já adiantando, eu já disse que é o maior fundo imobiliário com maior número de investidores da Bolsa de Valores. Ele é um fundo híbrido, isso porque ele tem, na verdade, a sua característica é um fundo de papel, mas ele tem também uma pequena participação também em imóveis físicos. Então, esse fundo ele tem participação em 3 imóveis físicos, então por isso ele é considerado híbrido, mas na sua carteira você deve até considerá-lo como um fundo de papel, já que a maior parte da sua receita vem de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então você classifique mais como papel do que como híbrido mesmo, como se tivesse maior peso em imóveis. Então é basicamente mesmo papel, com uma pequena participação, eu vou dizer quanto também em imóveis. Valor de mercado, 4,4 bi. Então, um fundo que tem crescido aí bastante, tem uma base acionária também muito grande, 437 milhões de cotas. Isso porque é um fundo de base 10. Você vê aqui a cotação, R$ 10, mas ele iniciou em 2012 com a cotação, não era base 10, e sim base 100, porque ele foi lançado ao preço de R$ 97, ou seja, trazendo para a base 10 seria, esse fundo tinha sido lançado em 2012 a R$ 9,70. Então, veja aí, em 12 anos, esse fundo teve uma valorização de ganho de cota de apenas 34 centavos. Então, ele é sim fundo de papel. Então, não tem muito a questão da valorização da cotação, não. Aqui é fundo de papel e isso é basicamente dividendo. Então, aqui é um fundo que a entrega, o ganho vai ser basicamente no dividendo. Não tem muito a questão de valorização do imóvel, até porque só tem 3 e ainda com pequena participação, né, do MXRF. Então, digamos que o MXRF detém participações nesses 3 imóveis, mas isso representa uma pequena parcela aí do seu patrimônio do fundo imobiliário. Aqui nós temos aqui alguns desempenhos. Em 2023 foi muito bom, 20%. Então são ganhos aí que inclui também dividendos, né, valorização com dividendos. Então é um fundo que basicamente ele é mesmo dividendo o seu desempenho. Aqui você percebe que ele é um fundo de papel mesmo, porque detém 64% do seu valor patrimonial em CRI e CRA, né, que são certificados aí de recebíveis, sobretudo imobiliários, né, CRI. Tem também 22% em caixa. Isso aqui também ainda é muito pela emissão de novas cotas, né? Subscrição que aconteceu recentemente, então ainda há um valor que deve ser depois aí também alocado, né? Nos seus recebíveis, ou até mesmo se quiser mais imóveis, mas normalmente é recebíveis. Então tem um valor ainda alto em caixa, 10% do valor patrimonial está também em outros fundos imobiliários. Isso aqui não é muito vantagem para você investidor, não é muito vantagem quando um fundo imobiliário investe, tem participações ali em cotas de outros 10, 15 fundos imobiliários. Eu vou mostrar também quais. Então, isso porque eles podem aí investir por interesse do administrador, do BTG, em outros fundos do BTG, que talvez não são bons, que você não iria investir se você pudesse fazer uma análise e escolher por si próprio. Então, é um valor alto, isso seria em torno aí de 400 milhões de reais investidos em fundos imobiliários.
Aqui em imóveis, então basicamente aí não é um fundo de papel unicamente porque tem essa pequena participação aqui em imóveis, 4% é o que representa da sua carteira, né, do seu patrimônio, os 3 imóveis, então é um valor muito pequeno. Seguindo aqui para alguns indicadores, tem aí um dividend yield de 11,6%, né, anualizado. Se você compara as cotas atuais, com o dividendo atual, fica em torno de 12%, né, ao ano. Então vai ser entre 11 e 12. Isso porque depende. Se você investisse um ano atrás, mas você não investiria com o preço de hoje, com a cotação de hoje, R$ 10,04. Então, o dividendo ele vai tendo essa variação, depende do ponto de vista. Se considerar o passado, ou se considera a projeção do dividendo para o futuro. Então, o anualizado está em 12%, que é baseado com a cotação de hoje e com o dividendo que vem pagando hoje. Mas o MXRF11 pode mudar o dividendo nos próximos 12 meses. O valor mesmo da cota é R$ 9,75. Então esse fundo ele está sendo negociado sobre um PVP aí de 1,03, então que seria 3% acima do seu valor mesmo patrimonial. Então digamos que você está investindo nesse fundo com essa margem, digamos que de perda, né, de 3%. Isso porque é um fundo de papel, então fundo de papel, o PVP dele deve ser basicamente um mesmo, nem muito menos e nem também muito alto, porque ele não tem imóveis. Nesse caso, pequena participação em imóveis de 4% ali. Então ele está um pouco caro no momento, mas isso é o equivalente aí a 3%. Seria você considerar você investir, é como se você perdesse aí, pagasse a mais por esse fundo, o equivalente ao que você vai receber em 3 meses em dividendo. Então seria mais ou menos esse período aí de perda que você teria nele, né. Então investir hoje, mas ainda como se fosse receber o primeiro dividendo daqui a 3 meses, isso porque está 3% mais caro. Só uma breve comparação. É óbvio que também os melhores fundos imobiliários, ações são sempre negociados com PVP um pouco mais alto, mas você acha oportunidades aí, fundos de papel muito bons, da Kinea inclusive, KNCR11, também com PVP, claro, estão muito próximo também, 1,02, mas você encontra também. Então analise aí VRTA e assim você pode também fazer uma escolha, mas aqui está um pouquinho acima, mas como eu disse, é 3% acima, então é como se você admitisse uma perda de 3% ao investir. Quantidade de imóveis 3, pouca área locável, né? Então vacância zero, isso aqui traz pouco resultado para o fundo, né? A gente vê aqui o desempenho 300 milhões, 360 milhões. Vamos mostrar aqui agora a cotação. A cotação, então repare, ele foi lançado aqui, foi a 9,70. O fechamento no dia ficou a 9,72, em 18 de maio de 2012. Então, o fundo imobiliário, de certa forma, outros, tem essa alavancagem aqui inicial, você percebe aqui no gráfico, ó. Você pode perceber aqui, ela teve um pico de valorização rápida aí de 30%, né? Ali entre maio e agosto de 2012. Então, depois, também da mesma proporção, teve uma desvalorização aí de mais de quase 40%, quase 50%, né, se for pegar o pico maior. Então 2012 e 2014 teve uma queda de 40%, depois voltou a subir um pouquinho, né, foi aqui, ó, teve um pico até de 80%, pegando a maior baixa, a mínima em 2014 e a máxima em 2019, antes da pandemia, o fundo pegou 86% de valorização. Então chamou muito a atenção esse crescimento recente. Com a pandemia, o fundo caiu, então teve uma queda aí de mais de 30%, você vê aí na tela, e ainda não recuperou a cotação antes da pandemia. Aqui da mínima da pandemia para hoje, recuperou somente 11%, pegando ali o fundo do poço, né, na pandemia, né, que isso impactou toda a economia. Então o pico que estava 2019, que também foi ali um boom, né, dado aos fundos imobiliários, né, ganhou muito mais destaque, está com a queda de 25% do seu preço máximo, da sua cotação máxima já alcançada. Então, basicamente, você olhando aqui, ó, é um fundo que, nesses 12 anos,
apenas teve ganho de 3,5%. 3,5% em 12 anos. Então, é um fundo mesmo de papel, você precisa saber disso. É um fundo de papel. Fundo de papel basicamente te entrega dividendo. A cotação não vai muita coisa longe não. Então, não espere aqui um crescimento rápido, né? Então, é mais dividendo mesmo. E o MXRF tem um outro detalhe que acaba também impactando aqui na cotação, que são as emissões de novas cotas. Então, ele tem feito emissões de novas cotas. Aqui mesmo parece a notícia agora de notícia de 2024, junho de 2024, aconteceu mais emissão de novas cotas. Aqui diz correspondente a 82 milhões de novas cotas, então aumentando a base do fundo. E veja o detalhe, o porquê isso é um pouco de problema também. Pode ser vantagem que o fundo continua crescendo, você vê que ele já passa ali de 4 bilhões, então ele continua crescendo, né? Ele foi criado ali, ainda estava na casa de 50 milhões em 2012, né? E agora já está num patamar elevadíssimo. Então, qual é o problema de emissão de novas cotas? É um problema ou uma vantagem, depende também de como você se posiciona. Se você já é investidor do MXRF11, você pode comprar cotas com desconto, subscrição. Normalmente, se você é acionista, cotista, você tem direito a comprar com preço de desconto. Aqui mesmo começou a venda dessas cotas a R$ 9,74, mas normalmente são limitadas para os grandes investidores, fundos, né? Então, institucionais. Aí normalmente o pequeno investidor ele não consegue comprar nessa mesma cotação de R$ 9,74. E qual é o ruim? Aqui está com desconto de 34 centavos. Então, se você tem MXRF11, mas você não entrou na subscrição, então a estratégia desse fundo fica ruim para você, porque ele estava numa cotação maior, o valor patrimonial aqui bem maior ainda, e ele vende com, digamos que uma perda ali de 3%. Então, o fundo assume perder 3% do seu valor de mercado, inclusive, para conseguir atrair mais investidores, mais dinheiro. Então, digamos que ele acaba assumindo uma queda de 3% no seu valor. Isso aqui pouca gente sabe. Então, o fundo aqui, ó, 9,74 era o valor da oferta, né? Então, o fundo estava sendo cotado 9,74. No mês de junho, ele estava, então aqui, ó, mês de junho, ele estava aqui em patamares altos, 10,30. Então, quando foi anunciado as emissões de novas cotas, repare que o fundo tende a cair um pouco mais. Então, aqui, ó, chegou a cair o quê? 64 centavos do que estava aqui no final de maio. Então, 64 centavos, e veja que depois o fundo tende a cair 2,4% de queda, né? Isso aqui é um pouco alto para fundo imobiliário, normalmente as oscilações tendem a ser menores. Então, você entendeu que a subscrição tem esses dois patamares, né? De ser vantagem, se você conseguir comprar com esse desconto de 3%, por exemplo, né? Se você conseguiu, isso é vantagem. Então, você não sairia perdendo, porque a cotação vai tender, inclusive, a cair abaixo dos R$ 10, justamente porque muitos investidores compraram a 9,74. Então, essa galera comprou a 9,74, logo quando acaba a subscrição, eles conseguem vender a R$ 10 na cotação do momento. Então, eles podem vender até a 9,90, que ainda vão estar ganhando muito dinheiro. Ou seja, os grandes investidores compraram a 9,74 e assim que acaba a subscrição, ali na semana seguinte, no mês seguinte, depende do prazo, eles já conseguem vender para os investidores minoritários, né? Ganhando bastante. Então, eles vão vender ali a 9,90, puxando o preço para baixo. Então, para você que está investindo no MXRF11, pode não ser bom por isso, investir para longo prazo, porque quase sempre, imagina aí, já é a 10ª emissão. Se nas outras 9 também deu desconto de 3%, o fundo já assumiu perder 30% do que seria a valorização. Então, se você comprou, ou comprar as próximas emissões com esse mesmo desconto dado, beleza, você não está perdendo nada. Agora, se você tem cotas, mas você não consegue comprar devido às exigências, né, da subscrição,
Tem também a taxa para você investir em subscrição, né, tem a taxa ali que é cobrado. Então, por isso que esse fundo ele não apresenta muitos ganhos, na cotação, tanto que está 3% em 12 anos somente. Então vale a pena aí você refletir se vale a pena correr riscos de renda variável, que são os fundos imobiliários, e tendo ganhos de renda fixa. Então, ganhar ali 11,6%, que era o que o CDI também estava pagando aí poucos meses atrás. Então analise bem, não é porque é o MXRF11, o maior fundo imobiliário da bolsa, que já quer dizer que por ser o maior é o melhor. Então você analise bem, porque o efeito manada puxa também os investidores para o que é mais noticiado, né, para o que está sendo mais divulgado. Foi transformado para a base 10. Isso tem uma vantagem, tem uma desvantagem, né? A vantagem é que ele consegue aumentar ali, por exemplo, o número de cotas e, ou seja, transformou isso aqui 500.000 agora em milhões, né? Porque transformou para a base 10, ou seja, quem tinha 10 ações passou a ter 100. Então esse número maior, ele tem duas vantagens, né? Tem dois pontos, uma é a vantagem, uma outra é a desvantagem. A vantagem é que aumenta também, está sendo negociada a R$ 9, facilita, né, para que os pequenos investidores também comprem ações ou comprem o maior número de papéis. Isso agrada teoricamente ali quem está investindo, né? Então, muitos podem preferir o base 10, mas não tem vantagem nenhuma. Para você que tem clareza, não é vantagem nenhuma, ou não são melhores os que são negociados na base 10, não estão mais baratos só por isso. A desvantagem é que com essa base de cotas muito grande, acontece muitas essas oscilações, fica muito mais comum a oscilação. Então, é muita gente comprando e vendendo, e se há uma força muito de vender, ainda mais depois de subscrições, né, que compra barato, já com desconto. Então, quando vem muita gente vender, tende a derrubar o preço. Então, está explicado aí por que que a cotação tende a cair depois de subscrições, como você vê aqui, ó, chegando já a um patamar de 10,05 e esteve em 10,50 no mês de março. Então, uma queda muito significativa aí, recente, no MXRF11. Então, o ideal era que ele se mantivesse andando de lado, já porque é um fundo de papel.